3, módulo 8 ainda, a fração com medida. Então o que acontece? Eu vou estar pulando uma parte porque nós vamos usar um joguinho que se chama... Não é nem um joguinho, né? Ela é uma escala de medidas chamada Coisinire, tá? E vocês vão ter essa aula depois, quando nós voltarmos, tá? Então eu vou dar uma puladinha, mas eu vou falar sobre o contexto do que essa aula que nós vamos ter, ela trata. Ela vai falar sobre fração, sobre comparação de medidas, né? E é o que eu vou estar passando agora, ok? Então vamos lá. Fração com medida. E nós vamos começar da página 400, no exercício 4, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, exercício 4 e 5, tá? Que a gente vai poder estar colocando em prática o que eu vou estar falando aqui. Bom, vamos lá então. O que é uma fração? Uma fração é uma divisão. Então você divide, né, algo por algo. Então vamos lá. Quando você vai estar comendo uma pizza, tá? Você pode dividir ela em 4 partes, ok? Então ela tem o que? A parte dela é um inteiro. Se eu estou dividindo em 4 partes, o denominador dela sempre vai ficar 4 partes. Se eu como um pedaço da pizza, eu vou ter 1/4, certo? Ou seja, se eu dividir 1 por 4, vai dar 0,25. Olha que interessante, tem um inteiro, dividir ela em 4 partes, e uma dessas partes é o que? 0,25. Se eu pego 2 partes, eu vou ter o que? 2/4, que eu posso simplificar essa fração. Ela vai dar o quê? Vai dar 1 meio, 1 sobre 2, que vai dar 0,5. Olha que interessante. Se eu tenho uma parte que é 0,25, 2 partes que eu tenho 0,50, certo? E aí eu posso continuar. Se eu pegar essa parte aqui, eu vou ter o quê? 3/4. Não dá para simplificar, só que eu posso fazer o quê? Eu posso dividir isso, que vai dar uma conta decimal, né? Vai dar o quê? 0,75. E se eu comer toda ela, eu estou comendo 4 partes de 4 partes. Eu acho que aqui embaixo, meu vídeo não pega direito, mas vamos colocar aqui, ó. Vou pegar 4 partes de 4, dividido isso é um inteiro. E nós voltamos para cá. Então o que eu quero que vocês entendam? Que a fração, ela é assim. Você tem que pegar o cara de baixo, né, que é o denominador, que vai estar mandando na sua fração. Aí vamos supor, ó, tem tudo isso daí, né? Aí vamos supor que tem gente que chega em casa e tal, e eu peço mais uma pizza. E divido em 4 partes. Aí o que acontece? Eu comi uma parte. Como que eu posso estar representando esse pedaço a mais que eu comi? Eu poderia estar fazendo assim, ó. Eu posso falar que eu peguei um inteiro, comi um inteiro de pizza, mais 1/4. Então esse umzinho na frente aqui significa que é um inteiro. Agora, como que eu posso representar isso? Eu poderia estar representando 4 com mais 1, 5. 5 partes de quanto? De 4? Posso. Então o que acontece? Ó, eu poderia estar colocando 5 partes que eu comi de 4 partes. Aqui dá a ideia que você comeu um inteiro, né? Ó, 4. Se eu tirar 1 daqui, fica 4 sobre 4, fica 1 e mais um pedaço da outra parte de 4. Então, esse cara aqui, que fica na frente dos números, geralmente, né, nos livros, fica assim, ó. Deixa eu pegar aqui e colocar para cá. Fica 1 e tem um cara assim, ó. Ou seja, esse 1, ele é um inteiro. Isso aqui teria que ser assim, ó. 4/4 mais 1 sobre 4. Certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho denominadores iguais. Se eu tenho denominadores iguais, eu posso somar os numeradores, ou subtrair, enfim. Eu posso fazer essa operação porque os dois denominadores são iguais. Então, 4 mais 1, 5/4. Ok? Bom, mais um detalhe. Olha só como que eu faço essa conta mais rápido. Veja só. Eu pego esse cara aqui e faço assim, ó. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. E eu copio a parte de baixo. Pegou? Porque vai ter um exercício aqui que vai pedir mais ou menos isso, né? Ele vai te dar essas frações assim e você vai ter que estar transformando dessa maneira. Será que deu para ajudar? Só que ainda tem mais coisas para a gente ver. Vamos lá?
voltando então, para a gente entender um pouco mais sobre as frações, tá? Bom, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho forma geométrica, né? Um retângulo, quadrado e outro retângulo. Só que, claro, vocês vão estar olhando, esse exercício está na página 400, exercício 4, tá? 400, exercício 4. Então, o que acontece? Eu tenho essas formas geométricas aí, que vocês estão vendo na apostila de vocês. O que acontece? A figura A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 3. Perceba, meu querido aluno, que se essa parte aqui é igual a essa, tá? Só que essa parte aqui, ela tem uma a mais, que seria essa daqui dessa. Ou seja, não tem a parte de cima dessa. Tá bom? Foi muito rápido? Vou mais devagar. Vou explicar novamente com mais calma. Nós temos 3 formas aqui. Se você prestar bem atenção, essa figura B, ela não tem essa parte da A. E essa figura C não tem a parte de cima da A. Aí ela está perguntando o seguinte aí, ó. Vamos comparar as áreas considerando as 3 figuras abaixo. Deixa eu virar para cá, acho que fica melhor, né? Então, o que acontece? Ele está pedindo aí, na alternativa A, qual a área da figura A? Aí continua, né? Tomando a figura C como medida, como unidade de medida. Bom, perceba o seguinte, primeiro, o que é a área? A área é a forma da figura, certo? Então, como que eu faço a área? Para a gente lembrar qual que seria a fórmula, seria área é igual a lado vezes lado. Então, eu teria que saber quanto que é esse lado e esse lado. Como eu não tenho medida nenhuma, e eles estão pedindo para estar comparando, né, as minhas figuras, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar isso aqui, ó, 1, 2, 3, então 3 e 2. 3 vezes 2, 6. Então eu já sei, pela lógica, que a área da minha primeira figura é 6. E dessa daqui, vamos lá? 1, 2 e 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então dessa figura B seria 4. E da figura C, 1, 2, 3 e 1 seria 3. Então olha que interessante, eu tenho a área dessas 3 figuras, sem ter número nenhum, só me baseando por comparação. Eu poderia inventar uma unidade de medida e colocar para eles aqui qual seria essa unidade e dar a resposta. Pode ser feito assim? Pode, se o exercício deixasse livre você montar a medida que você quisesse, tá? Em alguns sistemas de ensino, eu já vi que tem essas perguntas, desenvolva aí uma medida e solucione, faça a sua resolução do problema e tal. Só que nesse caso aqui ele está pedindo assim, está sendo específico, não? Qual a área da figura A, tomando a figura C como uma unidade de medida? Bom, então o que acontece? A figura, ele não está pedindo só a área. Ele quer o quê? Que você compara, né, o A pelo C. Bom, se o A aqui é 6 e o C é igual a 3, então o que eu tenho? O que eu poderia estar desenvolvendo aqui? Veja bem, eu tenho o dobro. Certo? 3 eu tenho o dobro. Então, como que eu poderia estar montando essa minha fração? Eu poderia estar montando o seguinte, ó, a C seria 2 vezes o C. Certo? Ó, vou ler novamente a minha mensagem. Ó. Qual é a área da figura A tomando a figura C como unidade de medida? Então, a unidade de medida é essa daqui. Então, eu tenho 6, são 3, certo? A minha área é 3. E esse aqui não é o dobro? Então, eu posso colocar como 2 vezes C. 2 vezes C dá 6, não é isso? Ó? 2 vezes o 3 dá 6. Então, essa seria a resposta da primeira questãozinha aí. E a segunda também, vai falando assim, ó, qual a área da figura C, tomando a A como unidade de medida? Ué, então vamos lá. Qual é a área da figura C, tomando a A pela medida? Ué, não é a metade? Logo, então a resposta da B seria o quê? Seria 1 meio de quem? Da A. Entenderam? Entenderam a ideia do exercício? Agora, tentam fazer aí, em casa, a C, a D, a E e a F, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Certo? Aí, pessoal, voltei aqui para falar sobre o quinto exercício agora. Acho que o quarto vocês conseguiram fazer de boa, né? O quinto, ele tem alguns segmentos aí, né? Então eu coloquei na lousa aqui para a gente estar podendo fazer. Então vamos lá.
ele tem o segmento AB. Gente, tem que lembrar que segmento, depois no próximo módulo nós vamos trabalhar a geometria. Vocês têm que entender que um segmento seria isso aqui, ó, A, B, o segmento é o tracinho em cima. Então vai de A e B. Só que nesse caso aqui, turma, eu tenho um risquinho no meio. Então eu poderia chamar essa paradinha aqui, ó, de uma outra letra, certo? Então eu sei que do A até o B, eu tenho o segmento primeiro vem daqui aqui, depois daqui aqui. Então eu posso dizer que são 2. Como o exercício, novamente, não dá a unidade de medida, então eu posso falar que é 2. AB pode ser 2. E o C? O C, ó, tem 1, 2, 3, de C a D. Então esse segmento de CD, eu posso dar uma medida para ele. Posso falar que é 3. Pode ser 3 centímetros, 3 milímetros, vamos colocar como 3 apenas, sem unidade de medida. E no meu segmento EF é 1, 2, 3, 4. Então, EF, meu segmento, é 4. Entenderam, pessoal? Lá naquele outro exercício, no 4, é a área. Aqui está falando só de medida. Então, vamos ver aqui o que ele está pedindo no item A. Ele fala assim, ó. Qual a medida, né, do segmento CD, tomando o segmento AD como unidade de medida? Então, é o seguinte, eu quero saber qual que é desse CD tomando AB como medida. O que vocês acham? Vamos pensar um pouco aí. Aqui no meu segmento AB eu tenho 2. E no meu segmento CD eu tenho 3. Ou seja, 2 e 3. Então o que eu vou fazer aí? Se eu tenho que tomar AB por medida, então eu tenho o quê? Eu tenho esse 3 sobre 2. Acabou. Difícil? Não, é só entender, pessoal. Eu tenho que entender que quem manda é esse aqui, não é o AB? O AB não é esse aqui? Então ele é base. Então quem que é o CD? Ah, o CD é 3. Viu como é fácil? Vamos tentar fazer o outro aqui, ó. O B. O B, ele fala o seguinte. Ele quer saber a medida de AB, né? Tomando quem? Quem que vai estar tomando? CD. CD. Então vamos lá, pessoal. Quem que é CD? Não é esse aqui? 1, 2, 3. E o A não é 1, 2. Então, nesse caso aqui, desse exercício, vou colocar para cá. Quem ele é? A base. Não é o CD, não é 3? Não. Então eu coloco aqui como 3, que é o denominador. E quem que é agora o numerador? Ué, não é AB? 2. Então fica 2, 3. Entendeu, pessoal? Temos exercícios aí, não só esse, mas eu tenho também de lição de casa depois, né? O exercício 6, ele também tem essa maneira de vocês estarem fazendo a proporção, né, das medidas e tudo, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido e compreendido, né? A gente sabe que o problema que nós estamos passando no país faz com que a gente acabe se adaptando, né? E não sei se essa é a melhor forma de estar ensinando vocês. Depois eu gostaria até que vocês me dessem um retorno para ver se essas aulas estão boas mesmo, né? Se está bom. Eu estou usando o recurso da lousa que eu acho muito melhor, né? Ah, mas tem recursos digitais, tal? Tem, com certeza, mas é bem mais complicado. Eu gosto do giz, da lousa, acho que dá para a gente ter um entendimento melhor. Beleza, pessoal? Daqui a pouco nós estamos juntos, tá bom? Um abração a todos.